Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui às nossas questões. Vocês vão percebendo que os temas, eles acabam se repetindo e aí vai ficando mais fácil a solução das questões. Isso é ótimo, né? Mas aí volta e meia aparece um tema que a gente não tem abordado tanto, como o tema da responsabilidade civil. Vai aparecer ainda os direitos reais sobre coisa alheia, né? Propriedade. Aí a gente tem que fazer algumas pausas, tudo bem? Volta comigo no material. Olha que interessante. Os prazos da uso capião, foi só falar aí, hein? Apareceu a uso capião, que é uma forma, de aquisição da propriedade. Primeiro, uso capião é forma originária, é uma forma originária de aquisição. Olha que interessante. É uma forma originária de aquisição da propriedade, que é um direito real, da propriedade tanto de bem imóvel como de bem móvel, ok? Então, a uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade de bens móveis e imóveis e também é uma forma de aquisição de outros direitos reais. Outros direitos reais. A exemplo aí da servidão. Eu também posso adquirir o direito real de servidão via uso capião, tá? Então, é uma forma originária de aquisição da propriedade e de bens móveis e imóveis e de outros direitos reais, certo? Além da uso capião, também é forma originária de aquisição. Aqui, ó, vou colocar aqui em cima. Na verdade, eu acho que eu vou puxar uma setinha para baixo. Vai ser melhor pra gente, pra organização aqui. Eu falei que a uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade de bem móvel e imóvel e de outros direitos reais. Agora, é também uma forma originária de aquisição da propriedade imóvel. O que mais? Propriedade imóvel. A acessão natural. Ela também é uma forma originária. Aí você tem aqui o álveo abandonado. Álveo abandonado. Nós temos a formação de ilhas. Formação de ilhas. A aluvião. A álveo abandonada é quando há o ressecamento total do leito do rio, a formação de ilhas, né, pequenos pedaços de terra rodeados de água por todos os lados, a aluvião, que seria, imagina aqui, gente, aquela realidade das populações ribeirinhas, que são atravessadas por rios particulares não navegáveis. Então, na aluvião, imagina que pedaços de terra, de solo, vão se juntando a uma determinada extremidade de uma propriedade ribeirinha, formando um imóvel, né, formando uma parte nova. Então, esses pedacinhos de terra, de solo, que vão se reunindo paulatinamente, né, às margens aí de uma propriedade ribeirinha, isso é a aluvião. É a aluvião própria ou positiva. Quando você tem um ressecamento parcial do álveo, né, um desvio da água aí do álveo, do leito do rio, você tem a aluvião imprópria, que é o ressecamento parcial. E quando você tem o desprendimento de uma porção considerável de terra de uma propriedade em direção à outra, fica uma erosão aqui e um pedaço desencaixado. Essa, na verdade, é a avulsão, que é a única das modalidades de acessão natural que gera direito de indenização, certo? Volta aqui, são informações importantes. Avulsão. Ok? Aluvião e avulsão. Ótimo. Então aqui, ó, eu já falei de duas formas originárias de aquisição da propriedade imóvel. Tanto a uso capião como a acessão natural e também a acessão artificial. Acessão artificial, no caso das construções e plantações. Então essa questão ela tá falando sobre o uso capião. Os prazos da uso capião, quando o indivíduo possui o imóvel como sendo seu, sem interrupção nem oposição, independentemente de título e boa-fé. Qual é aquela modalidade que eu nem preciso, gente? Independente de título e boa-fé. E ainda,
quando o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Qual que é o prazo? Gente, o prazo da uso capião extraordinária, que é aquela que só exige os requisitos essenciais, que é o quê? Posse ad uso capionem, mansa ou pacífica, contínua ou duradoura, animus domini, coisa hábil, prazo. Qual que é o prazo? 15 anos. Aquela que só exige requisitos essenciais, não exige justo título boa-fé, 15 anos. Mas, se eu estabelecer lá minha moradia habitual ou empregar obras, serviços de caráter econômico, social, produtivo, esse prazo de 15 anos cai para 10, que seria uma modalidade abreviada, certo? Volta aqui. Então, ele está tratando do prazo de 15 e de 10 anos, respectivamente. Aqui, ó, 24, letrinha B de bola. Raquel, o que mais? Eu coloquei para vocês aqui, porque eu sou muito legal, né? Ó, requisitos essenciais da uso capião. Posse ad uso capionem, mansa ou pacífica, contínua ou duradoura, com animus domini, intenção de ter a coisa como se dono fosse, coisa hábil, aqui a gente exclui os bens públicos, que não podem ser usucapidos, tá? Prazo legal e o título. E aí, é claro, a sentença declaratória de uma ação de uso capião, ela vale como título para a gente levar a registro. Porque eu só sou proprietária de um bem imóvel no Brasil, formalmente falando, se eu tenho registro do meu título, né, registro do título no meu nome. Então, vem comigo. Aqui, ó, eu estabeleci com vocês as modalidades de uso capião e os seus requisitos. A extraordinária só exige os requisitos essenciais, tá? Então, são 15 anos. A modalidade abreviada cai para 10, se o sujeito estabelecer a moradia habitual ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo. A uso capião ordinária, também chamada de tabular, artigo 1242, além dos requisitos essenciais, exige justo título e boa-fé. Tá? Agora, o código diz que esse prazo de 10 anos, ele pode cair para 5. Se eu tiver adquirido o bem onerosamente, registrado o bem no meu nome, o registro foi posteriormente cancelado, mas eu estabeleci lá também a minha moradia habitual ou empreguei na área, né, obras, serviços de caráter econômico, social, produtivo. Ufa, né? Volta. Então, ó, uso capião ordinária. Qual é a exigência a mais? Justo título e boa-fé. Quanto tempo? 10 anos. Além dos requisitos essenciais, que são exigidos em todas as modalidades. Quais são os requisitos a mais? De 10 anos pode cair para 5, se eu adquiri o bem onerosamente, registrei e o registro foi posteriormente cancelado, estabeleci lá minha moradia ou investimentos de interesse social e econômico. Essas modalidades aqui embaixo, elas são chamadas de modalidades especiais, ou seja, o prazo é menor, tá? Então, eu tenho prazo de 5 anos e eu tenho prazo de 2 anos da uso capião relâmpago. Então, primeira coisa, uso capião rural e uso capião urbana individual. Eu estou tratando das modalidades do Código Civil, ok? Então, Raquel, se for uso capião rural, tem que ser área rural, até no máximo 50 hectares, tá? Eu tenho que estabelecer lá minha moradia e produzir, é moradia mais trabalho, e tem o tal do requisito negativo. Eu não posso ser proprietária de nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural, tá? Volta comigo. A uso capião constitucional ou especial rural é também chamada de prolabore, prevista no artigo 1239 do Código Civil. Então, ó, requisitos essenciais, área rural até 50 hectares, exercer lá moradia mais trabalho, não ser proprietário de nenhum outro imóvel urbano nem rural, tá? Raquel, e quando se trata da modalidade especial urbana individual, ela também é chamada de uso capião pró-moradia ou pró-mísero, tá? E também é contemplada no Estatuto da Cidade. Aqui a diferença é, a área tem que ser urbana, até 250 metros quadrados, eu tenho que exercer lá a minha moradia própria ou da minha família, e também não posso ser proprietária de nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural, certo? Volta aqui, ó, requisitos essenciais, mais área até 250 metros quadrados, para fins de moradia, e não ser proprietário de nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural. Raquel, aí, em virtude da lei Minha Casa Minha Vida, a gente teve um acréscimo no Código Civil, que é o artigo 1240-A, trazendo a uso capião constitucional especial urbana
pró-família, por abandono de lar ou relâmpago. Aqui, gente, presta atenção. Além dos requisitos essenciais, você vai ter que lembrar o seguinte. Imagina que eu tenho uma união estável, um casamento, e tenho um imóvel que é o imóvel do casal. Tem que ser imóvel do casal, tá? E aí, o que acontece? Em tese, dependendo aqui do regime, óbvio, né? Se o imóvel é do casal, cada um tem uma porcentagem em cima desse imóvel, tá? A gente presume aí os 50% para cada um. E aí, um dos dois abandona o lar. Abandona o lar, deixa o outro sozinho, cuidando exclusivamente. O outro que fica, além do abandono, ele fica na posse direta, na posse exclusiva daquele bem, tá? E ele fica, gente, ele só tem aquele imóvel, ele não tem nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural. Ele está exercendo ali a moradia própria ou da família. E esse imóvel também tem que ser em área urbana até 250 metros quadrados. Então, o que acontece? Eu já tinha direito à metade, que era a minha meação. Mas como o outro abandonou o lar, eu vou poder usucapir a parte dele, a meação dele. É isso que se permite na usucapião pró-família, certo? Volta aqui comigo. Ó, requisitos essenciais: área urbana até 250 metros quadrados, exercer a moradia, imóvel do casal, casamento ou união estável, hétero ou homoafetivo, abandono de lar, posse exclusiva, direta, finalidade moradia própria da família e não ser proprietário de nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural. Aqui, pasmem, o prazo é de tão somente 2 anos, certo? Sempre bom ter essa tabelinha aqui perto, porque a prova, normalmente prova de delegado, ela costuma gostar, tá? Desse tema aí de usucapião também, ok? Vamos para mais uma? Então, ó, questão de número 25. No que tange à prescrição, já fizemos várias. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a correta. A atual enumeração dos casos de prescrição, a gente fez uma tabela com os casos de prescrição, né? Com as hipóteses de prazo geral, prazos específicos. Então, isso veio para o quê, gente? Para facilitar, tá? Volta. A atual enumeração dos casos de prescrição, na parte geral do Código, decorre do princípio da operabilidade. Raquel, é isso mesmo? É isso mesmo, gente. Aí, eu já coloquei aqui, ó, a dica. Princípio da operabilidade. Esse princípio, ele tem 2 sentidos. Primeiro, o de simplicidade ou facilitação das categorias privadas. Quando a gente fala muito hoje nos princípios que regem principalmente o direito privado, é o princípio da operabilidade. Então, é o que, gente? Simplicidade ou facilitação das categorias privadas, o que pode ser percebido, por exemplo, pelo tratamento diferenciado da prescrição e da decadência. Segundo, há o sentido de efetividade ou concretude, o que foi buscado pelo sistema aberto de cláusulas gerais, adotado pela atual codificação material. Na opinião desse autor, que é o professor Flávio Tartucci, o sistema de cláusulas gerais também foi adotado pelo novo CPC, pela adoção de um modelo aberto, baseado em princípios como a dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva. Sem dúvida nenhuma, o direito privado, principalmente aí o Código Civil, ele está baseado em 2 pilares, que é a boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral, e a função social. Certo? Então, a forma como a gente tratou da prescrição e da decadência foi para facilitar, simplificar. Então, é consequência do princípio da operabilidade? Sim, ok? Volta comigo. Raquel, entendi bem. Item 2. Renúncia tácita da prescrição é aquela que se dá antes da consumação. Não. A renúncia tácita, ela decorre de atos que eu pratico que são incompatíveis com quem aceitou a prescrição. Tá? Lembrando que eu só posso renunciar à prescrição depois que o prazo já escoou. Tudo bem? Volta. Não corre a prescrição contra os absolutamente e relativamente incapazes. Não corre contra os absolutamente. Contra os relativamente, corre. A prescrição ocorre em 5 anos quando a lei não lhe haja fixado um prazo menor. Se não houver um prazo específico, o prazo geral é de 10 anos, previsto no artigo 205. Então, vamos marcar o quê, gente? Letrinha A de amor, né? Somente o item 1 aí está correto, tá? Vamos para mais uma. Aqui. 26. Em relação às pessoas jurídicas de direito privado, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Aqui, olha que interessante. A teoria da realidade técnica
Lembra que eu falei para vocês? Existem duas teorias que buscam explicar a pessoa natural e a pessoa jurídica, tá? Quando é, Raquel, que eu, pessoa natural, adquiro personalidade jurídica? A partir do momento que eu respiro, nasci com vida. Então, eu adquiro, né, a minha personalidade civil, tá? E a minha capacidade de direito ou de gozo. Então, a teoria é a natalista, artigo 2º do Código. Agora, a pessoa jurídica, ela nasce a partir do momento do registro dos seus atos constitutivos. Lembra que eu falei que o registro tem natureza constitutiva, no caso, das pessoas jurídicas. Só que a pessoa jurídica, a gente é uma mistura de ficção, de uma criação legal, mais uma realidade orgânica. Ela tem uma organização própria, ela tem a sua autonomia, o seu patrimônio. E, às vezes, quando o seu estatuto, ela responde pelos atos relacionados à sua atividade. O patrimônio da pessoa jurídica responde, né, por tudo aquilo que está ligado à atividade dela. Agora, quando a gente tem um desvio dos estatutos, um desvio da finalidade social, é possível afastar a personalidade jurídica da PJ para atingir o patrimônio dos sócios, que é o fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica. Tema que eu coloquei no material para que vocês dessem uma lida, porque se refere ao artigo 50 do Código Civil, que foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica. Tá? Então, é muito provável que esse dispositivo seja cobrado, ok? Volta. Então, a teoria da realidade técnica é que a gente adota? É. A teoria da realidade técnica é adotada pelo Código Civil Brasileiro, consoante o artigo 45, definindo a natureza jurídica da pessoa jurídica. Ótimo, essa é a teoria adotada, tá? Que seria uma mistura das anteriores, que é a teoria da ficção e a ficção jurídica, né? E a teoria da realidade orgânica, tá? Volta comigo. Raquel, esse item então tá certo? Tá certo, tá? Questão de número 26. Vamos prosseguindo. É pacífico na jurisprudência a tese de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral? É. A matéria, inclusive, é sumulada. Nós temos aí a súmula de número 227, né? Então, aqui, ó, deixa eu confirmar aqui para vocês. Súmula 227 do STJ, que fala que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então, é pacífico? É. Súmula 227 do Código Civil. Então, o item 2 tá o quê? Tá certo. Aqui também. Lembra, né? Quando é pessoa natural, teoria que eu adoto. Teoria natalista. Eu adquiro a minha personalidade civil a partir do nascimento com vida. Quando é que passa a existir a pessoa jurídica? A partir do registro aí dos seus atos constitutivos. Então, ela passa a ter autonomia em relação aos seus membros. Teoria da realidade técnica. Teoria da realidade técnica. Ok? É juridicamente impossível, olha lá, a constituição de sociedade entre cônjuges. Olha lá, gente, é possível constituir uma sociedade, uma pessoa jurídica entre cônjuges, a depender do regime de bens, sim, tá? Então, volta. Ele diz que é juridicamente impossível a constituição de uma sociedade, que é uma pessoa jurídica de direito privado, entre cônjuges. Olha o que temos aqui, artigo 977. Faculta-se aos cônjuges contratar uma sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Não sendo esses os regimes escolhidos, eles podem contratar sociedade. Segundo a teoria inglesa Ultra Vires Societatis, a capacidade da pessoa jurídica é restrita aos atos relacionados ao seu objeto social. Sim, tá? Não é à toa que ela... percebam, quando é que eu vou responsabilizar a pessoa jurídica? Por tudo aquilo que está ligado ao desempenho do seu contrato social, do seu estatuto. Quando há o desvio, né? Quando, na verdade, a gente tem o desvio do seu estatuto da finalidade, então os sócios serão responsabilizados. Ela responde por tudo aquilo que diz respeito à sua atividade. Quando há o desvio, eu posso desconsiderar a personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. Certo? Volta aqui comigo. Então, Raquel, quer dizer então, ó, item 1 tá certo. O item 2 também tá certo. E também o que, gente? O item, a capacidade, ela se... O item, pode colocar o item 4 aí também como sendo o item o quê, gente? Um item correto, ok? Aqui tá correto. Pode marcar a letrinha D de dado, 1, 2 e 4. Cadê? 1, 2 e 4.
E aí, só para que vocês façam uma leitura posteriormente, porque pode ser que caia, eu coloquei aqui, gente, o artigo 50, que foi alterado aqui, ó, pela Lei da Liberdade Econômica, dizendo quais são as hipóteses em que eu posso atingir, afastar a personalidade jurídica da PJ para atingir o patrimônio dos sócios ou afastar os sócios para atingir o patrimônio da PJ, que é a desconsideração inversa. É importante dar uma lida nos requisitos, ok? Volta comigo. Então, mais uma para nossa conta. Questão 27. Segundo o Código Civil, a capacidade plena é adquirida pela emancipação, tá? Então, assim, gente, quando é que eu posso dizer que o sujeito tem capacidade civil plena? Quando ele tem capacidade de direito ou de gozo, mais a capacidade de fato ou de exercício. Vocês já sabem que quando eu respirei, nasci com vida, eu adquiro tanto a personalidade civil, como também a minha capacidade de direito ou de gozo, tá? Agora, para saber se eu posso praticar os atos da vida civil em meu próprio nome, aí é capacidade de fato ou de exercício, onde a gente encontra a teoria das incapacidades. O absolutamente incapaz, o relativamente incapaz, certo? Agora, Raquel, eu posso antecipar a capacidade civil da pessoa? Perceba, eu não vou antecipar a idade dela, vou antecipar a capacidade. Sim, através da emancipação. A emancipação ela pode acontecer de maneira voluntária pelos pais, pode ser judicialmente ou pode ser caso de emancipação legal, previstas no artigo 5º. Então vem comigo. A respeito do tema emancipação, podemos afirmar o seguinte: letra A de amor. A emancipação, ainda que voluntária, será feita mediante escritura pública e ela não depende de homologação judicial, tá? Da emancipação surgem importantes efeitos patrimoniais, podendo interferir inclusive na obrigação de prestar alimentos para a pessoa que está emancipada. Isso aqui é verdade, Raquel? É verdade. Ela se torna plenamente capaz do ponto de vista civil. C. O exercício de um emprego ou função pública, ainda que seja por cargo comissionado, é hipótese de emancipação legal? Não. Sabe por quê? Porque o Código exige o quê? Olha aqui, ó. Pelo exercício de emprego público efetivo. Não pode ser cargo comissionado, tá? São hipóteses de emancipação legal. A lei somente autoriza a emancipação pela concessão de um só genitor quando constatasse a morte do outro. Não, né? Às vezes, olha o que nós temos aqui, gente. Não é só em caso de morte, tá? Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro. Ele não diz que é em caso de morte, tá? Mediante instrumento. Às vezes a pessoa desapareceu, o pai só registrou, né? Ou ele tá em estado comatoso, tá? Então, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação. Ó, essa primeira etapa aqui é a emancipação voluntária. Emancipação voluntária. Depois, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos. É a emancipação judicial. Agora, as hipóteses 2, 3, 4 e 5, trata-se aqui de hipóteses de emancipação legal. Ok? Casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de uma relação de emprego, desde que em função deles o menor, com 16 anos completos, ele tenha economia própria, tá? Falando aí sobre menoridade e maioridade, né? E também antecipação aí da capacidade. Volta. Ele fala, né? A lei somente, cuidado com essas palavras restritivas, quando constatar a morte do outro. Da emancipação decorre a antecipação da imputabilidade penal? Não. Porque, gente, percebam bem, a emancipação, ela vai promover a antecipação da capacidade, não é da idade da pessoa. Então, isso não tem repercussão no âmbito penal. Isso é muito importante, tá? Volta aqui comigo. Só para deixar isso bem esquematizado, eu fiz o quadrinho. Dentro da capacidade de fato ou de exercício, existe a teoria das incapacidades, onde, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos o absolutamente incapaz. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, que são os menores impúberes. Somente eles ocupam a categoria de absolutamente incapaz.
Hoje, quem são os relativamente incapazes? O maior de 16 e menor de 18, que é o menor púbere, já tinha falado sobre isso anteriormente. Esse aqui, ó, não existe no Brasil hoje o maior incapaz, só o menor. Absolutamente, ok? Menor impúbere. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico, né? O pessoal, os alcoólatras e os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a vontade e os pródigos. Lembrando que a situação dos indígenas é regulada por lei especial, ok? Então, marcamos aqui a letrinha B de bola, tá? E vamos para mais uma questão. De acordo com o Código Civil, é anulável o negócio jurídico. Aqui eu tô querendo saber o quê, gente? Anulável é nulidade relativa. Que tiver por objetivo fraudar a lei? Não, isso aqui é absoluta. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude? Sim, correto. Ok? Pode marcar a questão 28, letra B de bola. Letra C, celebrado por uma pessoa absolutamente incapaz. Aqui ela é absoluta. Vou até apagar aqui e colocar. Essa aqui é relativa. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. Aqui é absoluta. Artigo 166. E não revestida a forma prescrita em lei. Absoluta. Ok? Marcamos letra B de bola. Mais uma questão sobre prescrição. Olha aqui, gente. Aqui, ó, não foi por falta de aviso, né? Um monte de demanda, um monte de questão falando sobre prescrição e focando naqueles prazos específicos. Mais uma vez, eu repeti aquela tabela, tá? Volta. De acordo com o Código Civil, acerca da prescrição, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. Então, a gente tem 4 itens. Prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros, olha lá, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento de hospedagem ou de alimentos. Raquel, tá certo. Aqui, ó, prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Ok. Prescreve em 2 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios rústicos ou urbanos. Errado. Essa parte aí, ó, de aluguéis de prédios rústicos ou urbanos. Cadê? Aqui, ó, 3 anos. Pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Então, aqui são 3 anos. Não 2, 3. Prescreve em 3 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data que se vencerem. Alimentos, 2. Prescreve em 3 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público particular. Aqui são 5. Então, só sobrou o quê, gente? O primeiro item só que tá certo. Né? Então, apenas o quê, gente? Apenas o item 1. Vamos marcar letra C. Ok? Lembra que é uma questão simples, mas eu tenho que dar um jeito de memorizar os prazos, tá? Para não confundir. Questão 30. De acordo com o Código Civil, acerca dos direitos da personalidade, então, nosso foco agora são direitos. É correto afirmar que o princípio do consenso afirmativo determina que a pessoa capaz ela deva manifestar sua vontade de dispor gratuitamente do seu corpo. E aí? Realmente, o consenso, né, o consentimento informado, são documentos em que eu coloco algumas recomendações. Na parte de civil, temos também o testamento vital, que não é um testamento, são as diretivas antecipadas de saúde, que a própria pessoa pode dizer, se ela chegar no momento que ela não consegue responder mais por ela não quer submeter a certos tipos de tratamento invasivo, para manter uma sobrevida, ela quer morrer com dignidade, tá? Volta. Então, o princípio do consenso afirmativo determina que a pessoa capaz deva manifestar sua vontade de dispor gratuitamente do seu próprio corpo. Então, isso mesmo, tá, gente? O consenso afirmativo. Eu vou dispor, não vou? Né? Aqui no caso, tá, gente? Para tanto intervivos, né? Tanto viva para determinados tipos de tratamento, como também dispor do corpo depois da morte. Né? Então, questão de 1030, podemos marcar aí, sem medo de ser feliz, a letrinha A de amor. O ato de disposição do próprio corpo é irrevogável? Não,
ele é revogável. O pseudônimo não possui a mesma proteção que o nome, tá? Lembra que o nome, ele tem o prenome, o sobrenome, o pseudônimo, né? O pseudônimo, normalmente, são aqueles nomes que a pessoa se utiliza também, tá? E aí, se for para fins lícitos, ele também tem a proteção, tá? Volta. Raquel, onde é que está isso no código? Olha aqui, gente, artigo 19, o pseudônimo adotado para atividades lícitas, ele goza da proteção que se dá ao nome, tá? Depois, em caso de risco de vida, o paciente pode ser obrigado a ser submetido a tratamento médico. Muito pelo contrário, né? Em caso de risco, não é nem de vida, é de morte, o paciente ele não pode ser obrigado. Isso é o que consta aqui, ó. Cadê? É válida. Cadê? Não sei se eu coloquei nesse ou no próximo. Aqui eu coloquei alguns enunciados mais uma vez, né, para nos ajudar. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, que é o artigo 15. Né? Então, eu não posso ser constrangida, havendo risco, na verdade, de morte, né, a um tratamento médico ou uma intervenção. E aqui ele diz, né, em caso de risco, o paciente pode ser obrigado a tratamento. Os direitos da personalidade são taxativamente previstos. O Código Civil jamais teria condições de prever um rol taxativo contendo todos os direitos da personalidade. Ali a gente tem um regramento básico que acaba se desenvolvendo na jurisprudência e também nos enunciados das jornadas de direito civil, apesar dos enunciados das jornadas de direito civil não terem caráter normativo nem eficácia vinculante. Certo? Volta aqui comigo, gente. Então, ó, de acordo com o código acerca dos direitos da personalidade, marcamos a letra A. E aí eu coloquei para vocês um complemento que são os enunciados, tá? Das jornadas de direito civil. Tipo, os direitos da personalidade regulados de maneira não exaustiva. O rol é exemplificativo. Pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Em caso de colisão, a gente tem que aplicar a técnica da ponderação. Depois, o direito à inviolabilidade de consciência e de crença, aqui principalmente no caso de transfusão de sangue dos testemunhas de Jeová. Tá? Então, o direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto no artigo 5º, 6º da Constituição, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte. Então, não interessa, né? Aqui tá falando o direito à inviolabilidade, ele aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que observados os seguintes critérios: capacidade civil plena, excluído o suprimento pelo representante ou assistente, manifestação de vontade livre, consciente e informada e oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante. Então, mesmo correndo risco de morte, se eu tenho essa questão aí da religião, eu posso me opor a um determinado tratamento médico, mesmo que isso ponha em risco a minha vida. Mas aí desde que eu preencha esses requisitos aqui, tá? Volta. O paciente plenamente capaz pode deliberar sobre todos os aspectos concernentes a tratamento médico que possa lhe causar risco de vida, seja imediato ou imediato, salvo as situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser interrompidos. Então ele pode deliberar, tá? Hoje há muita mais amplitude, né? E aí, vamos fazer só mais essa que é pequenininha pra gente encerrar esse bloco, tá? Só voltando aqui, ó, marcamos a letrinha A de amor na questão de número 30, tá? Volta. Aqui vocês podem ter se questionado, gente, a questão anterior, a questão do pseudônimo. Tinha alguns autores de textos, poetas, que utilizavam, eu não lembro qual daqueles bambambãs da minha época, né? Se era o Fernando, se era o Vinícius de Moraes, se era o Fernando Pessoa, que eles tinham pseudônimos. Eles tinham personagens, eles se apresentavam como determinados personagens. Então, esses pseudônimos são esses nomes, em que a pessoa ela cria um personagem dela, né? É ela numa outra versão. Então, Raquel, esse pseudônimo recebe proteção? Recebe, tá? Mas tem que ser para atividades lícitas, como acontecia, né? Como acontece nessa questão da artística literária, tá? Volta. Só mais uma. Questão 31. São pessoas jurídicas de direito público interno. Então, Raquel, público interno eu lembro de União, Estados, DF, territórios, autarquias, ok? Então, volta comigo.
A União e a Unesco. A Unesco, gente, é o quê? Fundação Unesco, é isso? Que é pessoa jurídica de direito o quê, gente? Percebam, aqui ele quer pessoa jurídica de direito público interno. Aqui a Unesco não entra, a União sim. Raquel, fundações e partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. As autarquias, ok, Raquel, pode marcar. ONU e os territórios. Gente, os territórios são pessoas jurídicas de direito público interno, mas a ONU é uma organização internacional. Então, é pessoa jurídica de direito público externo. E as associações são pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado, tá? Ao lado aí das sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Questão tranquila, já coloquei aquele quadrinho básico aqui para vocês, tá? Só vou aqui ressaltar, pessoa jurídica de direito público interno, União, Estado, DF, territórios, municípios, autarquias, inclusive as associações públicas. E as demais entidades de caráter público criadas, o quê, gente? Por lei, tá? Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. E do outro lado aqui, o quê, gente? O foco principal, que são as pessoas jurídicas de direito privado. Então, a gente tem aí tanto o artigo 41 como o artigo 44, tá? Aqui é importante também, gente, quem quiser colocar o 42, são pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, tá? Então, artigo 42, que eu não reproduzi aqui, Código Civil, ele fala sobre pessoa jurídica de direito, direito público externo, ok? Então, são os estados estrangeiros, tá? E todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, tá? Como no caso aí que a gente viu, quando a gente coloca, né, a análise aqui específica, a Organização das Nações Unidas de Educação e Cultura, né? Então, a questão a gente tem aqui também tanto a questão da Unesco, Unicef, tá? Então, não confundir aí as pessoas jurídicas de direito público interno, tá? E também não confundir pessoas jurídicas de direito privado, que são, por exemplo, as fundações e tudo mais, com as pessoas jurídicas, tá? Que a gente tem aqui, basicamente, uma coisa que eu acho que, né, você tem que fazer essa leitura e depois fazer essas distinções, certinho? Não tem como confundir as pessoas jurídicas de direito público interno e as privadas, tá? Pode surgir alguma dúvida ou outra quando a gente faz a distinção das pessoas jurídicas, quando a gente está diante de pessoas jurídicas de direito público interno e externo, tá? Mas aí basta a gente fazer essa leitura, vocês estão vendo que as questões são simples quanto a essas distinções. E eu espero vocês no próximo bloco para mais questões.